Como dito, a gente vai iniciar pela obrigação de dar. E vamos começar pela obrigação de dar a coisa certa, que pode envolver um transferir, assim como pode envolver um restituir. Bom, na sua tela, no item 2.1, nós temos a obrigação de dar. Bom, bora pegar o código aí. Eu vou usar o meu Código Civil anotado, tá? Código Civil anotado, gente, é a lei, comentário da lei, jurisprudência e os enunciados do Conselho de Justiça Federal, quando houver anunciado sobre aquele artigo. Então, vou ler com vocês aqui o artigo 233. A obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela, embora não mencionados, salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso. Perceba, então, aí o artigo 233 com várias observações importantes para vocês. Mas, como eu te disse, aqui, a obrigação de dar a coisa certa pode envolver, número 1, um dar vinculado a um transferir. E número 2, um dar vinculado a um restituir. Então, veja aí, do 233 ao 237, eu vou estudar a obrigação de dar, eu vou estudar a obrigação de transferir, tudo bem? De dar, a obrigação de transferir. Já no artigo 238 ao 242, eu vou estudar o dar na situação do restituir. Bom, como visto, o artigo 233, vou botar ele aqui, ele fechou. O artigo 233, ele menciona para todos nós o seguinte, né? O seguinte, a obrigação de dar a coisa certa abrange os acessórios. Então, quando nós falamos isso, a obrigação de dar a coisa certa abrange os acessórios, nós estamos trabalhando com o chamado princípio da gravitação jurídica. Vamos colocar aqui, ó, observação para o 233. Primeira observação, princípio da gravitação jurídica. Princípio da gravitação jurídica. Tal princípio, o princípio da gravitação jurídica, é aquele princípio que sustenta que o acessório seguirá o principal. Então, quando a lei menciona aqui claramente para vocês a obrigação de dar coisa certa, abrange os acessórios. Então, aplico o princípio da gravitação jurídica, embora não mencionados, salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso. Pode ser que não se aplique o princípio da gravitação jurídica, mas como regra geral, sim. Bom, aqui eu tenho a obrigação de se transferir a coisa certa. Então, quando a gente estuda o 233, a gente tem que fazer uma remissão para o 313. E lá no 313, eu tenho o princípio da exatidão. Princípio da exatidão. Artigo 313, princípio da exatidão. Tal princípio, o princípio da exatidão, ou também pode ser chamado em provas de princípio da correspondência do pagamento. Princípio da exatidão, ou também princípio da correspondência do pagamento. Tal princípio, princípio da correspondência do pagamento, ou princípio da exatidão, é um princípio que sustenta a ideia, que destaca aí a ideia, tá? Referente ao tema de que o credor não será obrigado, a prestar, a aceitar uma prestação diversa, ainda que esta prestação, cuidado, doutores, seja mais valiosa. Então, um credor, ele não é obrigado a aceitar uma prestação diversa, ainda que esta prestação seja mais valiosa. É o princípio da exatidão, como dito,
ou princípio da correspondência do pagamento. E esse princípio, princípio da exatidão ou princípio da correspondência do pagamento, ele destaca algo muito importante. Por quê? A indagação vem, mas Cristiano, e se o credor aceitar uma prestação diversa? E se esse credor vier a aceitar uma prestação diversa? O que irá acontecer se esse credor vier a aceitar uma prestação diversa? Nós estaremos frente a uma situação clara e concreta, tá? Clara e concreta de dação em pagamento. Então, aqui eu faço uma OBS. Cuidado com o artigo 356, que é a dação em pagamento. O que é a dação em pagamento, Cris? Dação em pagamento é uma modalidade de pagamento indireto em que o credor consente, tem que ter o consentimento do credor. Tem que ter a validação, o consentimento do credor. O credor consente em receber uma prestação diversa da que for pactuada. Então, o credor, repito, ele consente em receber uma prestação diversa daquela que fora pactuada. Isso é dação em pagamento. Você já viu comigo que o credor ele não é obrigado a aceitar uma prestação diversa, ainda que esta prestação, como te disse, seja mais valiosa. Ainda que tal prestação seja mais valiosa. Tudo bem? E aí, eu destaco para todos vocês, caso ele venha aceitar uma prestação diversa, eu estarei diante de dação em pagamento, ok? Que nada mais é do que o recebimento de uma prestação diversa. Você não pode confundir, muito cuidado, futuros defensores públicos, da dação em pagamento com a novação. A novação, eu extingo, regra do artigo 360 e seguintes, a novação, eu extingo a obrigação anterior para criar uma nova. Eu extingo a obrigação anterior para a criação de uma nova obrigação. Na dação em pagamento, não. Eu, como credor, eu consinto em receber uma prestação diversa, mas eu não crio uma nova. Ali se extingue a prestação, a obrigação anterior. Então, quando a gente estuda o artigo 233, vale a pena fazer uma colocação, uma observação para tais situações que nós explanamos aqui. O princípio da gradação jurídica, o princípio da exatidão, também chamado de correspondência do pagamento, também chamado aí de princípio da correspondência do pagamento. Princípio da correspondência do pagamento. Então, aqui você precisa ter atenção, gente, tá? Então, cuidado. Pode ser chamado, como colocado aí, de princípio da exatidão. É mais comum em provas ser chamado de tal forma, ou princípio da correspondência do pagamento. Em ato contínuo, nós falamos aqui, tá? Agora, do artigo 234. Veja, se no caso do artigo antecedente, ou seja, de se transferir a coisa certa, a coisa se perder sem culpa do devedor antes da tradição, da entrega, ou pendente a condição suspensiva, condição elemento futuro incerto, que você estuda na parte geral, fica resolvida, extinta a obrigação para ambas as partes. Mas se a perda se der por culpa do devedor, responderá este pelo equivalente e mais perdas e danos. Uma indagação muito comum em provas objetivas, assim como nas provas subjetivas, e aí cito a possibilidade da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, tá? É a ideia da transferência e a indagação da perda e da deterioração. Deterioração. Porque a indagação será da perda sem culpa
e a perda com culpa. A indagação sobre deterioração será a indagação de deterioração sem culpa ou com culpa. Então, você tem essas indagações, essas perguntas. A perda se deu sem culpa? A perda se deu com culpa? A deterioração se deu com culpa ou sem culpa? E aqui você vai ter que ter atenção para o artigo 234 e aqui para os artigos 235 e 236. 234 e também aí para os artigos 235 e 236. São artigos aí de leitura obrigatória. Para provas objetivas de múltipla escolha, futuros defensores, é preciso que vocês decorem a lei. Eu sempre falo nas minhas aulas que um candidato bom de concurso público é aquele candidato que sempre, antes de começar a estudar a teoria, ele lê a lei. E depois que ele estuda a teoria, ele faz questões. Porque tudo é baseado em treinamento na nossa vida. A não ser que você seja um ponto fora da curva. Se você é essa pessoa ponto fora da curva, que nunca precisou estudar muito para conseguir resultados extraordinários, ok, tá tudo bem. Você vai continuar a vida inteira tendo resultados extraordinários. Você nasceu com esse dom, com esse talento de passar em provas. Os outros vão ficar com ânimos invejando de você. Mas se você é um ser humano normal, e eu estou perguntando para você, você é um ser humano normal? Talvez você esteja balançando a cabeça nesse momento. Sou, Cristiano, sou um ser humano normal. Você tem que treinar muito, fazer muitas questões. Faz, cansa, faz de novo. A repetição é a mãe da excelência. Quanto mais você repete, melhor você fica. Quanto mais você repete, melhor você fica. Então, esse é um ponto bem positivo para o estudo de vocês. E a leitura da letra de lei é importantíssima. As provas de direito civil, na grande maioria das vezes, de múltipla escolha, são baseadas na letra fria da lei. Pouco se pergunta sobre jurisprudência, a não ser uma prova ou outra com perfil de uma banca ali, acolá, sabe? Mas comumente, prova, primeira fase, é letra fria da lei. Então, ter o hábito, e isso é um hábito, porque é um saco ler a lei. Eu concordo com você, é um saco ler a lei, mas tem possibilidades de você alcançar resultados maravilhosos, resultados exponenciais. Ler a lei continuamente faz você se tornar um forte candidato. Você pode não ser o melhor, não ser o mais inteligente, mas você usa uma estratégia. E concurso público também tem estratégia, tá? E uma das estratégias que eu entendo como fundamentais é a leitura da letra fria da lei. Uma dica que eu te dou: sempre na perda, bem como na deterioração, seja um caso ou outro, sempre que a questão mencionar culpa, já vai no gabarito que cita perdas e danos. Porque sempre que houver culpa, há de se falar em perdas e danos. E até destaco que a regra no Código Civil é a da responsabilidade civil de natureza subjetiva. A regra no Código Civil é a da responsabilidade civil de natureza subjetiva. Não é que a responsabilidade civil objetiva, doutores, seja uma exceção. E não é. Não é. A responsabilidade objetiva, ela não é uma exceção. O que existe hoje é um alargamento da responsabilidade civil de natureza objetiva. O que existe hoje é um alargamento da responsabilidade civil objetiva. Veja você, meu amigo e minha amiga, tá? Veja você, há um alargamento da responsabilidade civil de natureza objetiva. E aí eu te indago, meu amigo, minha amiga, você, futuro defensor público, eu te faço essa indagação. Imagina que você estivesse numa prova oral. Quando haverá responsabilidade civil objetiva? Quando, eu não estou falando que é, quando haverá responsabilidade civil de natureza objetiva? A resposta correta é fundamentada no artigo 927, parágrafo único. Haverá responsabilidade civil objetiva quando a lei dispuser ou quando
a atividade desenvolvida pela parte for uma atividade de risco. Quando a lei dispuser ou quando a atividade desenvolvida pela parte for uma atividade de risco. Porque o Código Civil abraça a teoria do risco da atividade. O Código Civil não absorve, apesar que em alguns artigos tem até uma pontinha de risco integral, mas o Código Civil não absorve a teoria do risco integral. Então, assim, eu te disse, uma dica, prova de múltipla escolha, mencionou culpa, já vai no gabarito perdas e danos. Claro, comumente as bancas colocam mais de uma opção com perdas e danos, aí você fica na dúvida. Aí entra a sua técnica de leitura de lei. Se está te perguntando a letra de lei, desculpa pelo termo, cuspida para vocês, aquela cuspir a letra de lei, gente, em todas as questões, você se torna um candidato muito feliz, porque você fala, porra, ali foi tranquila a prova, eu sabia tranquilamente todas as questões. Claro. E por quê, Cristiano? Porque você teve a leitura de lei efetiva ali. E aí eu te disse assim, ó, se houver a transferência e a perda, se a perda for sem culpa, resolve-se a obrigação. E aí, quando se aplica a perda sem culpa, nós adotamos um instituto da res perit domino. Res perit domino. Res perit domino, ou seja, a coisa perece para o dono, a coisa se perde para o dono. E aí, deixa eu te dizer, na obrigação de se transferir a coisa certa, o dono do bem é o devedor até a tradição. Na obrigação de se transferir a coisa certa, o dono do bem é o devedor até a tradição. Ah, Cris, isso está na lei? Tá. E você vai acompanhar agora comigo o artigo 237. O que ele diz? Até a tradição pertence ao devedor a coisa, com seus melhoramentos e acrescidos, pelos quais poderá exigir um aumento no preço. Se o credor não anuir, poderá o devedor resolver a obrigação. Então, repito, até a tradição pertence ao devedor a coisa com seus melhoramentos e acrescidos. Pertence ao devedor a coisa com seus melhoramentos e acrescidos, pelos quais poderá exigir aumento no preço. Então, houve um melhoramento no bem, o devedor ele pode cobrar mais. Ah, e se o credor não quiser pagar? Se o credor não quiser anuir, poderá o devedor resolver a obrigação. Doutores, defensores públicos, quando você lê resolver a obrigação, significa dizer extinguir a obrigação. Quando se lê resolver a obrigação, significa dizer extinguir a obrigação. Extinguir a obrigação. Então, aqui uma dica fundamental, tá? Então, aplico um instituto, repito aí, da res perit domino. Res perit domino. Então, vamos lá um exemplo. Eu, Cristiano, estava passeando num shopping, tá? Passeando num shopping e fui comprar uma geladeira. Busquei comprar uma geladeira. Um forno micro-ondas, pouco importa. Vou comprar um fogão, pronto. Eu, Cristiano, me dirigi a uma importante loja, conhecida loja, para comprar um fogão. Cheguei lá na loja, o fogão custava R$1.000 e eu falei assim, posso pagar no cartão de crédito? Sim. E o senhor pode dividir em 5 vezes. Eu falei, tá bom, então divide aí em 5 vezes. 5 de R$200. Foi aprovada a compra, saiu lá o papelzinho. O senhor quer a sua via? Quero. Peguei a nota fiscal, grampeei ali a minha via e aí eu te indago. Eu sou dono do bem? Olha a indagação que faço para vocês. Deixa eu tomar uma água também, enquanto vocês pensam. Eu sou dono do bem? A compra foi aprovada. A compra, ela foi aprovada. Eu sou o dono do bem? O que vocês acham? Eu, Cristiano, sou o dono do bem? Hein? A resposta é negativa.
só serei dono do bem com a tradição. Nos bens móveis com a tradição, nos bens imóveis com o registro. Nós adotamos, no contrato de compra e venda, que inicia lá no artigo 481 do Código Civil, a tradição romano-germânica. Nós adotamos a tradição romano-germânica. Perfeito? A tradição romano-germânica. Então, aqui você tem que estar bem atento, você tem que estar bem ligado, que adotando a tradição romano-germânica, a transferência, a realização do contrato de compra e venda, ou seja, o contrato de compra e venda, ele não tem uma eficácia automática translativa da propriedade. O contrato de compra e venda, doutores, ele não tem uma eficácia automática translativa da propriedade. Ele não tem. A propriedade, como mencionado, só é transferida com a tradição ou com o registro. Eu deixo bem claro isso lá no meu livro, Direito Civil Sistematizado, da editora Juspodium. Lá, se você estiver estudando pelo Direito Civil Sistematizado ou pelo Código Civil Anotado, também da editora Juspodium, ambos os livros da minha autoria, Cristiano Vieira, Sobral Pinto ali, não é? Fazendo aquele merchanzinho básico das obras. Ou se você estiver estudando pelo livro que você adotou na sua faculdade, ou que você agora gosta de repente você curte mais ler uma coleção do que um volume único, eu só acho que coleção para concurso público é um risco muito grande, porque você perde muito tempo. Eu acho coleção legal pelo período da faculdade, ou depois que você comprar, você se especializar em alguma área, em processo, ou na parte de direito material, por exemplo, aí sim. Mas nesse momento, que são milhões de matérias, né, é preciso que você tenha um livro de confiança, de uma pessoa que vive concurso público, e aí te traga posicionamentos importantes e conteúdo relevante para que você consiga responder as questões de prova. Perfeito? Bom, e aí eu te pergunto lá, então, dentro disso que nós estamos estudando, no contrato de compra e venda, ele não tem eficácia automática translativa da propriedade. Então, eu só serei dono desse fogão quando houver a entrega dele na minha casa. Então, vamos dizer que o senhor João, que foi o vendedor que me vendeu o fogão, passei lá no cartão de crédito, a compra foi aprovada. Belezinha, show, foi aprovada a compra, tranquilão, beleza, tudo certinho. Aí, olha só o que acontece. O João, vendedor, falou, olha, daqui a 3 dias está na tua casa. No terceiro dia, o caminhão sai da loja para me entregar o carro. E aí, Rio de Janeiro, meu estado, né? Não tem quase violência, parece a Dinamarca, super tranquilo, sem violência nenhuma, violência que é zero no Rio de Janeiro, gente. 4 homens fortemente armados pararam esse caminhão e falaram, meu irmão, perdeu! E nesse caminhão tinha o sofá de uma outra pessoa, o Blu-ray de outra pessoa, a televisão 4K, que estava na época da Copa do Mundo, ele é a pessoa assistindo, para assistir a Copa em 4K. Tinha um monte de coisa. E lá tinha um fogão também. E aí levaram toda a mercadoria, gente. Sim, levaram toda a mercadoria. Toda a mercadoria fora levada. Bem assim mesmo. Toda a mercadoria foi levada. Toda a mercadoria foi levada. E aí, houve a perda do bem. Mas hoje houve uma perda com culpa ou sem culpa, gente? Sem culpa. Então, o que acontece? Resolve-se a obrigação. E as partes irão retornar ao seu status coante, ao seu estado primitivo, ao seu estado anterior. Ao seu status coante, ao seu estado primitivo, ao seu estado anterior. Importante isso, não é? Muito importante. A obrigação, as partes irão retornar ao seu status coante. E como o dono do bem é o devedor até a tradição, quem assume a perda? O devedor. Ele assume o prejuízo, gente. A loja que eu comprei o fogão assume o prejuízo. Tecnicamente, ela tem que me devolver o dinheiro ou me entregar outro bem, claro, tá? Mas, tecnicamente, resolve-se a obrigação e as partes retornam ao seu estado anterior. Então, a loja teria que me devolver a quantia que fora paga por esse bem.
e ela assume o prejuízo. Agora vamos dizer que esse motorista dessa loja foi entregar o sofá para a dona Juliana e deixou o caminhão todo aberto na rua. Transeuntes que estavam passando lá, malandrões, né? Pegaram todas as mercadorias, furtaram todas as mercadorias que estavam dentro desse caminhão, inclusive meu fogão. A perda se deu com culpa ou sem culpa? Com culpa. Aí o estabelecimento vai responder pelo equivalente e mais perdas e danos. O estabelecimento vai responder pelo equivalente e mais perdas e danos. Isso é um ponto fundamental para todos vocês. Responderá esse estabelecimento pelo equivalente e mais perdas e danos. Tudo bem? É o que diz o artigo. Vamos lá dar uma lida de novo no artigo 234. Se no caso de se entregar a coisa certa, a coisa se perder sem culpa do devedor, antes da tradição ou pendente a condição suspensiva, fica resolvida a obrigação para ambas as partes. Se a perda resultar de culpa do devedor, responderá este pelo equivalente e mais as perdas e danos. E mais as perdas e danos. Então vejam vocês todos, tá? Que quando nós estudamos tal parte do artigo 234, você tem que ficar atento que estou falando de perda. E aí pode ser indagado para você da res perit domino, pode ser a indagação de uma perda sem culpa, com culpa, e sempre que houver culpa, haverá perdas e danos. E aí caímos na regra da responsabilidade mediante a verificação de culpa, ou seja, a responsabilidade com um tom subjetivo. A responsabilidade civil de natureza subjetiva. Fica a dica aí para todos vocês, tá? Responsabilidade civil de natureza subjetiva. Tá? Show. Tranquilo. Beleza. Ok? Então, quando você estuda tal tema, você estuda aí, tá? Uma regrinha importante aí para provas. Agora, pode ser que caia uma indagação de deterioração, e aí a gente vai ter que partir para o artigo 235. Gente, como eu te falei, para provas objetivas, como regra geral, como a sua é, salvo, repito, do Estado do Rio de Janeiro, você tem que estar preparado para a letra fria da lei. O artigo 235 diz: deteriorada a coisa não sendo o devedor culpado, poderá o credor resolver a obrigação ou aceitar a coisa abatido o seu preço. Sendo culpado o devedor, poderá o credor exigir o equivalente ou aceitar a coisa no estado em que se acha, com o direito a reclamar em um caso ou em outro, indenização pelas perdas e danos. Num caso ou em outro, a indenização pelas perdas e danos. Então aqui, o foco é muito importante para você, tá? O que você foca aí, expande nos seus estudos. Sempre que vier uma tese de perda sem culpa ou deterioração com culpa, logo depois percebam que você vai estar diante de uma situação que vai falar da culpa, tá? Bom, e aí chegamos então, já falamos também, comentamos o artigo 237, vamos então falar da obrigação de dar coisa certa na modalidade de se restituir a coisa. E eu vou apresentar para vocês uma clara diferença da obrigação de se entregar a coisa certa, no sentido de se transferir a coisa certa. Bom, mas para isso, a gente vai analisar isso no nosso próximo bloco. Nesse bloco, você estudou comigo e começamos a analisar a obrigação de dar a coisa certa. Falamos de princípio da gravitação jurídica, falamos do princípio da correspondência do pagamento ou princípio da exatidão, falamos da ação em pagamento, fizemos a diferença para novação, isso foi muito importante, uma dica ouro para o estudo de vocês. Aí ingressamos na perda sem culpa, perda com culpa, deterioração com culpa, deterioração sem culpa, e vimos na obrigação de transferir a coisa certa, quem é o dono até a sua tradição. Eu te aguardo no nosso terceiro bloco, na sua turma preparatória para a Defensoria Pública Estadual. Já já eu volto, sai daí não, toma um café, dá uma alongada, bebe uma água e volta comigo para o nosso terceiro bloco.